Olá pessoal, eu sou a professora Márcia Gabriele e estou aqui para a resolução de mais uma questão do ENAD junto com vocês. Dessa vez, o tema central da questão são as boas práticas em serviços de alimentação e nutrição. Então vamos à contextualização da questão. Essa questão foi do ENAD de 2007. Uma UAN utiliza o sistema de autosserviço no processo de distribuição das refeições. O cardápio oferece diversos molhos que podem ser acrescentados a pratos frios e quentes. Esperando garantir a qualidade higiênico-sanitária dos molhos, o nutricionista dessa UAN optou por usar recipientes de menor dimensão, de modo a se fazer a reposição contínua dos alimentos durante o período de distribuição. Então vamos à pergunta, né? Considerando que, além da referida medida adotada pelo nutricionista, outros procedimentos retardam o crescimento microbiano em preparações durante a distribuição de refeições em UANs, assinale a opção correta acerca desses procedimentos. Então agora vamos às alternativas. Então, alternativa A. O emprego da temperatura adequada na fase de preparo dos molhos quentes impede o crescimento microbiano durante a fase de distribuição. Essa alternativa está falsa, né? Primeiro porque eu tenho que utilizar a temperatura adequada durante o processo de preparo, e após o preparo eu também tenho que conservar em uma temperatura adequada para garantir que não vai ocorrer a multiplicação microbiana nesse período. Então, um não extingue a necessidade do outro. Então, a alternativa falsa. Eu tenho que manter a temperatura adequada tanto no preparo quanto na distribuição. Alternativa B. A disposição dos molhos nas mesas do refeitório garante a qualidade desses molhos durante o período de distribuição. Falso, né? Principalmente porque, se o molho for frio, ele deve ser conservado sob refrigeração antes de ser utilizado pelo consumidor. E se for quente, ele tem que ser mantido a uma temperatura adequada. Então, também essa alternativa está falsa. Então, a disposição dos molhos nas mesas do refeitório não vai garantir a qualidade desses molhos durante o período de distribuição. Falso. Alternativa D. Durante a distribuição, os molhos quentes devem ser mantidos em balcões térmicos a uma temperatura de 90 graus. Essa alternativa está falsa porque, quando o molho é quente, os balcões térmicos devem conservá-lo em temperatura acima de 60 graus. Não é necessário uma temperatura de 90. Então, por isso estaria falsa. Se fosse só 60 graus já seria suficiente. Então, essa alternativa também é falsa. A alternativa é: durante o período de distribuição, o reabastecimento dos molhos frios por um mesmo copeiro evita contaminação cruzada. Alternativa falsa, né? Mesmo que a distribuição, o reabastecimento, ele seja feito por um mesmo copeiro, isso não vai evitar, só essa atitude não vai evitar a contaminação cruzada. Pode ser que esse mesmo copeiro manipule os utensílios e equipamentos de maneira inadequada e cause uma contaminação cruzada. Então, só o fato de utilizar o mesmo copeiro na distribuição não garante que vai evitar a contaminação cruzada. Então, essa alternativa também estaria falsa. E a alternativa C. Durante a distribuição, é adequado que os molhos frios sejam mantidos em balcões refrigerados com temperatura abaixo de 10 graus. Então, essa é a alternativa correta. Realmente, os molhos frios devem ser mantidos em balcões refrigerados e a temperatura abaixo de 10 graus vai ser suficiente para manter a qualidade desse molho durante a distribuição. Então, uma leitura adicional que eu recomendo para vocês é a RDC 216 da Anvisa, certo? Então, dentro da RDC vão ter todos os procedimentos que envolvem as boas práticas para serviços de alimentação e nutrição. Então, vocês podem ler para se aprofundar mais nesse assunto. Então, vai falar desde da estrutura da UAN até os cuidados durante a manipulação, durante a distribuição, transporte. Então, aborda tudo. Então, por hoje é só e até a próxima.